Isso que eu tenho que fazer dois acordos com vocês, tá? O primeiro acordo é falar sobre fé aqui, se vocês topam, se vocês... Ó, vamos falar sobre isso, se a gente pode falar sobre isso. Fechou? Beleza. Sim, E o segundo acordo é para falar sobre a minha vida, tá? Se vocês autorizam também. sim. Bacana. E aí, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês, e a ferramenta tá aí, depois vocês podem imprimir e escrever. Mas o que vem para a cabeça de vocês quando eu fazer essa pergunta assim para vocês? Qual a origem de suas dores e problemas? Vocês conseguem identificar isso? Qual é a origem? Da infância. Bacana. E se a segunda pergunta fosse: quem hoje te destrói por dentro? O que faz sua vida ser um peso? O que vocês diriam? Eu acho difícil, assim, não chegar a esse ponto de destruir por dentro. Né? E também pode ser que faça a minha vida ser um peso. Eu acho que por muito pouco tempo. Mas o que é? O que vocês conseguem identificar? Tanto o Caio quanto a Silvia. Ah, tá. A exclusão. Exclusão? Ser excluída. Show de bola. E você, Caio? Também é a mesma coisa, não. Show de bola. Vou falar uma verdade aqui, tanto minha verdade como eu tenho certeza que é a verdade de vocês dois também, tá? Sem dúvidas e com convicção eu tô falando aqui agora. Que você não está aqui por acaso hoje, nem tanto o Caio, nem tanto a Silvia. Vocês sabem muito bem disso, que a gente passou o que passou e hoje a gente está aqui. Eu acredito muito nisso, por isso que eu falei do acordo de fé, tá? Por característica física e personalidade, eu acredito que todos nós temos uma missão. Sim. Eu não sei se vocês dois acreditam nisso, mas eu acredito que todos nós temos uma missão aqui na Terra. Acredito. Já que existe uma promessa, por que e onde nós se perdemos e nos afastamos dessa verdade? E aí é onde eu entro para falar de mim. Vocês vão fazer essa pergunta daqui a pouco de novo, tá? Se existe uma promessa, por que e onde nós se perdemos? Essa é a pergunta. Eu posso falar para vocês que as minhas experiências quando pequeno me levaram, hoje, né? Me trouxeram muitas consequências, e não por culpa minha. Nem a Silvia falou de infância. Pais, experiências com os pais, experiências com os amigos, isso na infância, depois na adolescência, fazem com que nós se perdemos. Por que, Kevin, que você fala isso? Porque as minhas experiências não foram lá tão boas. Abandono, tive que morar com os meus padrinhos, que vieram a ser meus pais. Então eu fui separado de irmãos. Depois disso, na minha família, você querendo ou não, como foi abandonado, você sabe de tudo. Então você se sente excluído, foi o que a Silvia falou. Né? Então, tipo, isso já fui me perdendo ali. E outra família tem uma vivência diferente na qual a sua cabeça não vai sair da família biológica, não tem como. Isso quando eu falo, possa ser que você nem foi abandonado, mas dentro da sua família ali, quando a experiência de vocês na infância, em algum momento teve algum abandono, em algum momento teve uma exclusão, em algum momento teve crítica, tá? E isso tudo a gente, quando é pequeno, a gente entende de uma certa forma. E aí que está a inteligência emocional depois de um tempo, você começar a entender isso e trazer para a consciência, porque eu costumo falar que a gente não apaga a memória, ela fica lá, ela só não está na consciência. Mas ela tá lá, e ela que te molda, e ela que qualquer gatilho que você tem, se você não estiver lidando com ela, você vai projetar isso nos outros, e você sabendo disso, você não projeta mais nos outros, você traz ela para a realidade e você confronta ela. Você sabe lidar com ela. E às vezes, muitas vezes, a gente, nesse negócio, eu me sinto excluído, abandonado, ou alguma coisa do tipo, faz com que a gente não tenha resultado, a gente não seja interessante. Só que tudo isso é consciência, tá? A gente é interessante. A gente não é excluído, a gente não é abandonado. A gente projeta isso na nossa vida porque a gente tem uma crença. Ela está instalada dentro da gente. Sim. Entendeu? Você não pode, isso não é para você, você é um burro, né? Então, tipo, tudo isso na infância é projetado. Vou continuando aqui.
Minha pergunta para vocês é: onde você acredita que se perdeu depois que eu falei isso aqui? Bom, eu acredito sentir isso. Já não foi na infância. Minha vida até a adolescência foi muito boa, foi tranquila, com os pais. Eu não tenho essa sensação que faltou alguma coisa. Essa fase da minha vida pós o casamento é que foi complicada, né? Porque eu casei ele começou a desenvolver dependência alcoólica, então eu passei por muitas situações, eu e meus filhos, né? E aí sim, eu me senti excluída, abandonada, escutava muito falar assim, viúva de marido vivo, porque em todos os lugares que eu ia sozinha, além de todas as palavras negativas, de todas as palavras pesadas, agressão física, agressão verbal. Então, eu saí dessa situação muito insegura. Eu já nem sabia mais quem eu era. Existia algum problema de Então, alcoolismo na sua família, ô Silvio? não. Entendi. Ele Quantas, também não era quando eu casei. Ele foi desenvolvendo aos poucos. quantas vezes nesse relacionamento você se dispôs a fazer o seu máximo para tentar ajudá-lo? Muitas. Qual Fui foi o tipo? internada com ele umas 3 vezes em clínica. Antes da gente se divorciar, ele já estava se recuperando. Ele ficou 1 ano tranquilo, né? Mas só que aí entrou outra pessoa. Então, aí já estava desgastado por causa disso. Quer dizer, na verdade, eu passei 1 ano casada, que foi o ano que ele estava se recuperando. Hoje ele é recuperado. Hoje ele está praticamente há 30 anos recuperado. Né? Mas foi um processo ali durante o casamento. Foram várias internações, vários, eu vou parar, aceita de volta. Né? Mas eu não tinha, Kevin, naquela época, esse respaldo, né, que eu vim ter agora, emocional e tudo mais. Eu não tive essa oportunidade. Então, eu fazia o que eu achava que era certo, né? Entendi. E você, Caião? Onde você acredita que se perdeu? Eu acho que me perdi, né? Um pouco na infância, um pouco na adolescência. Fase adulta já foi um pouco mais fácil. Até certo ponto. Acho que por ser irmão mais novo, sei lá, sempre o mais. O caçula, né? Sempre o que eu discuto, que ele discuta opinião, tudo você fala besteira. E adolescência é exclusão, né? A gente sempre fez excluído da parte, tipo, vamos fazer alguma coisa. Excluir, vamos fazer tal coisa. Isso eu acho que talvez possa ter desenvolvido e acho que aquilo não seja suficiente para que eu começar a me como se diz, me Sabotar? isso, me auto-sabotar. Sempre ficar, tipo, não sei para isso, não sei para aquilo, não faz certo. Para mim não dá, não vai, talvez seja por isso. Entendi. Eu queria fazer um pedido aqui para vocês. Pedido simples, tá, gente? Eu queria que a Silvia profetizasse assim na vida do Caio coisas boas. E depois que a Silvia terminar, eu queria que o Caio fizesse isso. Pode ser? Pode. Por favor. Bom, eu quero dizer para você, Caio, que apesar de tudo isso que você passou, né, que todos nós passamos por esse lugar, né, de desconforto, de dor, e com certeza, se você está aqui hoje, é porque você foi escolhido para estar aqui, para passar por esse processo que você está passando. Tenho certeza que esse processo, esse
se você realmente entrar com a convicção, né, que você pode estar envolvido aqui 100% em todas as mudanças que são propostas para você, você vai ter um resultado excelente, vai ter uma virada de vida aí, uma guinada na sua vida, né? Vai para outro patamar, né? Aquilo que você sonha, aquilo que você espera. Então, o Kevin está falando em profecia, eu profetizo isso na sua vida, viu? Que você vai, do empenho que você tiver, você vai colher aí 100%, tá bom? Agradeço muito a sua profetia. Recebe aí no seu coração, viu? Recebe e tem essa fé no seu coração. Eu digo mesmo para você, o que você passou na boca da casa, os seus fechamentos cósmicos, os fechamentos, pronta para o que está acontecendo agora. Verdade. Realmente você está aqui também hoje, buscando esse tipo de vida, porque realmente algo bom vai vir por aí. Algo bom vai vir, coisas boas, a energia boa. Acho que a gente tem que querer também, procurar. É por isso que você está aqui agora, hoje. Então, se você repetir tudo de bom, tudo de maravilhoso, tudo de bênção na vida, e você tem todo tipo de apoio que precisa de bênção. Bacana. Recebo. Obrigada. Bacana. Gente, eu falo pra gente profetizar porque é uma energia boa. E eu quero começar isso aqui com uma energia boa. Essa técnica ela é profunda, tá? Então, como vocês acabaram de profetizar, eu queria fazer uma ancoragem com vocês. O Caio tá aí. Caio, até que tá com a camiseta não tem problema, tá? Tudo que acontece na nossa vida, a gente se perde e acaba perdendo 3 coisas importantes na nossa vida. Uma, a gente perde a humildade conosco. A gente acaba não sendo humilde, a gente cria casca e se blinda e acaba mentindo pra gente mesmo. Sem humildade a gente é orgulhoso. E às vezes as pessoas falam assim, eu não sou orgulhoso. Todo mundo é. Sabe por quê? Porque todas as experiências faz com que a gente minta pra nós e crie uma nova versão da gente que não é real. Não é verdade. Tá bom? A gente então perde a humildade. A gente perde a coragem. A gente não é corajoso. A gente só se blinda. Mas a gente tem medo de tudo. Né? Por isso que se blinda, né? Isso. A gente tem medo de tudo. A gente perde a coragem e a humildade. Tá? E além da coragem e da humildade, o que mais a gente perde? Vamos ver se vocês conseguem entender o que a gente perde. Com esses dois, a gente perde mais uma coisa que é importante, que é um pilar. São 3 coisas importantes. Humildade, coragem e mais uma coisa muito importante. Acreditar, né? A gente perde a nossa identidade, senhor. É aí que a gente se perde. Ah, sim, perde mesmo. A gente perde a nossa identidade. Né? Eu me perdi aí. Então, e aí, é aí que a gente se perde, é aí que a gente se desconecta de Deus. Da fé, não sei qual que será a fé de vocês, mas acredito que seja em Deus. É aí que a gente se perde, é aí que a gente se desconecta. A pergunta é, onde foi que eu me perdi? A partir do momento que você perdeu a humildade, a partir do momento que você perdeu a coragem, e a partir do momento que você perdeu a humildade. Tá? Com essas 3 coisas, eu queria que vocês levantassem a mão direita de vocês com a palma virada para baixo. Tá? Pode levantar a mão e a palma da mão tem que ficar virada para baixo. Pode levantar mais, ela tem que estar acima da cabeça e a mão virada para baixo. Isso, a palma da mão virada para baixo. Eu não quero que vocês virem o pescoço para olhar para cima. Eu quero só que vocês projetem o olho de vocês na palma da mão de vocês. Sem olhar? Olhando, só que sem virar a cabeça para cima. Só o olho. Isso é uma ancoragem que a gente vai fazer agora. Vocês olhando para a mão de vocês, percebam todos os detalhes da mão de vocês. Relaxa, respira fundo e vá olhando os detalhes, o desenho da mão de vocês. E aí vocês vão repetir comigo aqui. Oi? Só olhar. Essa é a ancoragem. Vocês vão entender o porquê.
Eu quero que vocês repitam comigo. Oi, coragem. A partir de hoje. Oi, Oi, coragem. coragem. A partir de hoje. Hoje é dia 8/2/2023. Então, oi, coragem. A partir de hoje, dia 8/2/2023. A partir de hoje, Oi, coragem. 8/2/2023. Preciso de você para que eu viva os melhores dias da minha vida. Preciso de você para que eu viva os melhores dias da minha vida. Preciso de você para que eu viva. Beleza, agora você vai abaixar sua mão direita e vai levantar sua mão esquerda do mesmo jeito. E você vai olhar para ela, observar todos os detalhes, tá? E com coragem, você vai falar isso agora. Eu estou pronto. Eu estou pronto. E aí você vai pegar e vai falar assim. Show. Você vai falar assim, oi, verdade. Oi, verdade. Você é minha maior aliada. Você é minha maior aliada. E para eu viver a transformação que eu preciso, Para eu viver a transformação que eu preciso, todos os dias, todos os dias, a data de hoje, dia 8/2/2023, 8/2/2023, eu conto com você, verdade. eu conto com você, verdade. Beleza. Agora eu preciso que você pegue a coragem e coloque ela no seu coração. Sinta ela no seu coração. E de olhos fechados, fala, oi, humildade. Oi, humildade. Junto da coragem e da verdade, Junto da coragem e da verdade, eu preciso de você. eu preciso de você. Para retirar de mim todas as mentiras que eu vivi sobre a minha pessoa. Para retirar de mim todas as mentiras que eu vivi sobre a minha pessoa. E para que eu viva uma vida de verdade. Para que eu viva uma vida de verdade. Agora você vai falar de novo. Eu estou pronto, com convicção. Eu estou pronta. Ainda nesse mesmo jeito que você tá? Fica tranquilo, porque quem disse que você precisa mudar? Só eu falando, não precisa repetir não, tá? Só escuta. Quem disse que você precisa mudar? Agora uma coisa que eu te falo, se você continuar fazendo as coisas da mesma forma, você terá o mesmo resultado. Tá bom? Você não precisa mudar. Pode abrir o olho e retornar aqui comigo, tá? Você não precisa mudar se você não quiser. Você tem em mente uma coisa. Você já se perdeu. A gente está aqui fazendo um trabalho para que vocês se reencontrem de novo. Se vocês não quiserem mudar, não tem problema nenhum. Só que as coisas não vão acontecer. E não tem problema também. Se você falar assim, não quero, tá tudo bem. Agora se você falar, eu quero, a pergunta que eu vou fazer aqui agora, qual é o primeiro passo? Algum de vocês sabe? Não. Primeiro passo para mudar? Qual o primeiro passo para que tudo isso comece a dar certo, sobre o que a gente já falou? Botar em prática. Mudaram? O primeiro passo para a gente mudar toda essa história, essa situação, é a consciência. Qualquer transformação vem através da consciência. E você a perde quando se distancia da verdade. Se todos nós se distanciamos da nossa verdade, quem a gente não tem consciência. A gente nem sabe o nosso propósito, a gente está caminhando só, sem rumo. Tá? Então o primeiro passo é consciência. Tá bom? Agora eu vou fazer uma pergunta. É cômodo perder a consciência? Se eu falar para você que é cômodo trazer a consciência, vocês concordam comigo ou não? Trazer ou perder? É cômodo perder a consciência. Acho que é. Caio, você concorda comigo? Sim. Porque ela traz verdade, por isso que é cômodo. A gente não consegue bater de Sim. frente com a verdade.
É cômodo pra gente perder a consciência, é cômodo pra gente esquecer quem a gente é, tudo que a gente passou, todas as experiências. É por isso que a gente se blinda. Porque a gente não consegue olhar no espelho e falar a verdade, ver a verdade ali na frente. Não ouvi, né? A gente não tem humildade para se falar conosco. Por isso que eu falei, a gente perde a humildade, a gente perde a verdade, a gente perde a coragem. É cômodo pra gente perder a consciência. É por isso que a gente tem que retomar a consciência. Tá? Agora o primeiro tópico é trazendo consciência. Dê uma nota de 0 a 100. Qual a intensidade que cada item traz à sua vida? Por isso que eu falei, depois vocês baixem, imprimam essa ferramenta e vocês vão escrever. Todos os vícios indesejados que eu percebo em mim, tá? Marque na frente das opções os vícios indesejados, de 0 a 100. Bom? O primeiro é ciúmes. Algum de vocês tem ciúmes? Não é só cônjuge, tá? É ciúmes de amizade, é ciúmes de filho, é ciúmes de tudo, até das coisas que a gente tem. Vocês têm ciúmes? Usando da verdade, tá? Precisamos usar a verdade, humildade e coragem nesse momento agora. Ciúmes. E você sabe por que a gente tem ciúmes? Não. Sabe por que a gente tem ciúmes, Silvio? Eu acho assim que ciúmes pode ser até comparado à inveja, né? Eu acho que a gente diferente, tem ciúmes. Silvia. É diferente, Diferente. você acha? Diferente. Bem diferente. Ciúmes é falta de Você valor. quer pra você, né? Hã? Ciúmes você quer pra você, né? Sim. Ciúmes Não. é falta de valor. Quando eu tenho ciúmes, eu tenho falta de valor. Você acha que tá ligado à insegurança, então? Falta de valor. Não é nem falta, não é nem insegurança, é falta de valor mesmo. Eu não me valorizo. O ciúmes trata de desapego, não tipo de você largar tudo de mão. Mas se você não se valoriza, você começa a ter ciúmes. Você começa a projetar aquilo na outra pessoa. Você quer todo mundo por perto, você não quer que ninguém tome, porque você tem medo daquela pessoa sair de sua vida, você tem medo de perder. Então, tipo, você não tem valor, você não se olha com valor. Porque quando você se olha com valor, você não precisa ter ciúmes. Uma pessoa ser melhor que você, né? É, tipo assim, o ciúmes ele tá mais em questão de perder. Eu tenho ciúmes, isso aqui é meu. Meu marido é meu. Tipo, você tem medo. Qualquer coisa que aconteça, porque você tem medo de perder. Os ciúmes em excesso. Tem gente que tem ciúmes de amizade. Então, de 0 a 100%, ciúmes é um vício. Ele se torna um vício, ele vai aumentando. Ter um ciúme saudável, tranquilo. E aí, o ciúme saudável é questão de respeito. Mas quando ele está em excesso, ele se torna algo com falta de valor. Você está dizendo falta de valor, eu não me valorizo. Isso. Falta de valor, tá? Ansiedade. Quando a gente perde esses 3 tópicos que a gente estava falando, a gente começa a ter ansiedade. A gente fica ansioso. Eu não tenho identidade. Eu tô perdido. Eu não tenho ideia. Sou uma pessoa que não tem identidade. Eu sou uma pessoa que não é humilde comigo mesmo. Então eu fico ansioso. Eu tenho ansiedade porque eu não me conheço, não tenho identidade. Porque eu minto pra mim mesmo, eu crio uma persona. Não tô sendo eu. Tá? Porque quando eu sei quem eu sou, as coisas mudam. E eu tenho medo, então isso causa ansiedade. Eu tenho medo, eu não tenho coragem. O medo que eu falo é um medo emocional, tá, gente? Não é um medo, tipo, aquele medo, como é que eu posso dizer? O medo da morte. Porque isso mantém a gente vivo, a gente tá aqui até hoje porque a gente tem esse tipo de medo. O medo é bom, né? Isso. É bom. Só que o medo que eu falo é aquele medo emocional. Medo patológico mesmo, né? Isso. Você ter medo de avançar, ter medo de... Medo de tudo, assim, dessas coisas que não são reais.